Eu vejo o tempo do fim, Senhor, e ai de mim e minha família, ai de mim e meu povo. O eternal God, have mercy upon us. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós. I plead for myself and the people. Eu imploro por mim mesmo e o povo. Let us not perish with those who believe not, but may we live with the believers. Não nos deixe perecer com aqueles que não creem, mas que possamos viver com os crentes. Every denomination, Lord, every man and woman, Toda denominação, Senhor, todo homem ou mulher. I can't ask you to bless a denomination when I know you're against it. Eu não posso te pedir para abençoar uma denominação quando eu sei que tu és contra ela. But I can only say, Lord, if you have any of your sheep out among them, may they hear this faith. Mas eu somente posso dizer, Senhor, se tu tiveres qualquer de tuas ovelhas lá entre eles, que elas possam ouvir esta fita. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Senhor Deus, pedimos que a tua unção e inspiração divina venha sobre nós que falamos e também os que ouvem, para que juntos possamos desfrutar das bênçãos desta revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Abertura do 7º selo. Para mim, se prestarmos atenção apenas na leitura,
já está revelado. Só de atentar para a leitura. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Logo em seguida, nós sabemos a causa do silêncio. Era aquele dia e hora que ninguém sabia. E Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, então o mistério de Deus é revelado. Isto, se não foi revelado, o sétimo anjo nem anjo foi, nem profeta foi. Mas como nós temos aí mensagens, eu vou tomar apenas uns 3 parágrafos ou mais, mas temos muitos parágrafos para mostrar isto neste dia em que vivemos. Para entender que o sétimo selo conosco está só um prolongamento. O sétimo selo começou nos dias do irmão Branham e vai até o arrebatamento. Isso é o que o irmão Branham diz, que quando a noiva subir, ali termina o sétimo selo. Então a ideia de pensar, quando o irmão Branham diz que o sétimo selo é o fim do mundo, então qual o fim do mundo? Ele diz que é o fim do mundo. E ele diz que o sétimo selo termina quando a noiva sair da terra. A festa das trombetas, 232. Ele diz, ali termina o sétimo selo. Para que sétimo selo mais na terra, sendo que ele pertence à esposa de Cristo. Trata-se de noiva, e você sabe, o Espírito e a esposa dizem a mesma coisa. Se o Espírito Santo está em nós, nós vamos falar a mesma coisa que falou o profeta. Por isso o profeta diz o Espírito, a esposa e o profeta diz a mesma coisa. Amém? Isso daqui é para abrir a nossa mente, não para uma doutrina, é para a realidade. Porque nos dias da voz do sétimo anjo, cumpriu. Nós não estamos aqui para dizer para vocês, falta uma coisinha para cumprir dos mistérios. Não. Quando nós pregamos domingo, falta uma coisa, faltava a vinda, que é o rapto, que o irmão Branham disse. Agora, para revelar, não falta nenhuma coisa. Nos dias da voz do sétimo anjo, foi tudo revelado. Tem as pessoas que, desde o início, quando nós pregamos sobre isto, sobre o novo nome, eles comunicam com a gente, mandam e-mails, perguntando, então qual é o novo nome? Sempre é na base da crítica. Qual é o novo nome? Porque se foi revelado tudo, então se sabe o novo nome. Eles não estão nem querendo saber o que são os trovões. Eles querem saber qual o novo nome. Por quê? Porque eles sabem que falar o novo nome é motivo de crítica. Porque as pessoas não têm mente espiritual. Elas não têm revelação. Mas eles deveriam perguntar assim, o que são os trovões? Fala para nós o que são os trovões. Você diz que tudo foi revelado, fala para nós. Aí falaríamos para eles. Certo? O que são os trovões? Aí eu acho que os irmãos aqui já estão até acostumados. Poderia chamar os irmãos aqui, o que são os trovões? Não vou chamar porque talvez eu chamo um despreparado. Um dia eu chamei o irmão Norivan, primeira vez que eu fui pregar sobre isso, claro, e eu falei para ele, aí deu uma parada, né? Mas hoje nós já estamos entendidos disto, por revelação, entende? Você sabe por revelação. Que são os trovões? São as revelações contidas no 7 selos. Não, irmão Branham, os trovões são algo que vão ser revelados. Não, ele diz o que são os trovões. Certo? Na Odisseia 38.
Então, se são as revelações contidas nos 7 selos, a gente tem que tomar aquilo. Agora, os trovões era um mistério que não estava escrito. Esse era o 7º selo. Exatamente a meia hora de silêncio. E este era o ministério do 7º anjo. Primeiro selo, 33. Os mistérios de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. Quer dizer, as pessoas que dizem que não foi revelado o 7º selo, terceira puxada, 7 trovões, eles andaram com o irmão Branham e não conheceram o ministério do 7º anjo. Porque o mistério de toda a Bíblia, irmão Branham diz categoricamente, é unicamente o ministério do 7º anjo. Então, andar com o 7º anjo e não saber que era o 7º selo, que é o mistério de toda a Bíblia, que eu saiba, é trovões. É o mistério de toda a Bíblia. Ninguém sabe, não foi nem escrito. Ele diz, é o ministério do 7º anjo. O mistério de toda a Bíblia é aquele dia e hora que ninguém sabe. Se é o dia e hora que ninguém sabe, falando antes da revelação, o dia e hora que ninguém sabe, então esse é o 7º selo, que ninguém sabia. Não falou nada, não tinha animais para anunciar, como teve o primeiro selo, o leão veio e disse, vem e vê, certo? Aí depois tem mais animais, tem 4 animais, vem e vê, até que a águia, vem e vê. Agora é hora de você ver mesmo, vem e vê. No 4º selo, a noiva sobe no 4º selo. Agora, qual é esta? Essa é a esposa que sobe no 4º selo, já subiu no 4º selo. Eles estão esperando que ela vai subir no 4º selo. Não, ela já subiu no 4º selo. A noiva subiu no 4º selo, porque ela foi arrebatada das eras da igreja. Falta ela ser tirada da terra, mas ela foi arrebatada das eras da igreja. Ela já saiu do tempo. As eras da igreja, o 7 é o tempo. A mensagem que Deus mandou através do profeta não é muitas vezes entendida porque ela está além do 7º. Foi o 7º quem trouxe. E você tem 2 coisas. A besta chegava também no 7 e logo caminhava para a perdição. A mensagem de Deus também vem no 7 e caminha para o rapto. Era só ver isto, para ver dia e hora. Dia e hora não é arrebatamento, dia e hora é a vinda do Filho do Homem, que já cumpriu lá atrás, que era o mistério. Agora o arrebatamento não é nem mistério, o arrebatamento você sabe, vamos ser arrebatados. Só que já tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Era a mesma coisa de eu falar para você, eu vou te raptar. Aí você já está sabendo. Aí você chamaria a polícia, você avisaria, fulano disse que vai me raptar. Então vocês cuidem de mim, me vigia. Aqui está, o rapto já foi avisado. Jesus disse, eu vou raptar vocês, eu vou arrebatar vocês. Agora, quando é que ele ia arrebatar-nos? Ele ia arrebatar-nos depois da vinda do Filho do Homem. Aí que ele vem para nos arrebatar. Fala para os outros, olha, não deixa ele me arrebatar, não. Fala para os outros, não deixa ele fazer isso comigo, não. Ele vai me raptar. Não deixa ele raptar, não. Chama as polícias denominacionais. Chama essa soldadesca denominacional. Então, olha, Cristo falou que vai me arrebatar, não deixa não. E os pregadores estão incumbidos, porque são policiais, incumbidos de não deixar o povo ser raptado. Ele diz, pode deixar que eu vou te segurar, eu vou te guardar. As igrejas estão guardando o povo para não ser raptados. Por quê?
o arrebatamento está após o sétimo mensageiro. Porque o mistério está até ali no sétimo. Depois do sétimo, é que ninguém sabe. Dia e hora. Ninguém sabe. Está no sétimo selo, mas o sétimo selo está fora das eras da igreja. A igreja de Deus, a esposa, já foi raptada das denominações. Como o irmão Brana diz no início aí, quando ouvimos aquele pedacinho. Senhor, como poderia pedir para o Senhor abençoar uma denominação quando o Senhor está contra ela? Ele não pode abençoar uma denominação nem dentro da mensagem, que tem pregadores para te segurar para não ir no rapto. Eu não vou deixar você ser raptado. Esta é a mensagem deles. Quando eles dizem o sétimo selo não foi revelado, eles estão dizendo, não vou, creia nisso, que você não vai no rapto. Eles estão dizendo. Quando eles dizem a terceira etapa não cumpriu, eles estão dizendo, creia nisso. Isso é uma proteção para você não ir no rapto. Quando eles dizem, olha, não tem novo nome, eles estão dizendo, creia nisso. É uma proteção para você não ir no arrebatamento. Pregadores estão protegendo o povo para não ir. Porque é perigoso o rapto. E Cristo prometeu raptar. E você vai ver que você foi raptado quando você crê que o sétimo selo foi revelado, que a vinda do Senhor, que é a vinda do Filho do Homem, foi no Monte Pôr do Sol. Ele veio até na nuvem, e da nuvem ele encarnou para mostrar Jesus Cristo em carne humana na terra. Agora eu tenho mensagem, você sabe que eu estou revestido de mensagem para isso. Eu cito parágrafo repetidas vezes para poder me alicerçar. Provando sua palavra, 236. Eu até queria chegar ali para me ler sobre isso. Mas estou fazendo aqui um fundamento para todas estas coisas. E Jesus chegou a dizer, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você crê nas palavras, o sétimo anjo revela o mistério. Se você crê no mistério, o mistério é o sétimo anjo. O ministério do sétimo anjo. Então, quando você crê na mensagem do profeta, você tem a revelação do mistério. O mistério, vou repetir, o mistério é a vinda do Senhor como Filho do Homem, não como arrebatamento. É a vinda do Senhor como Filho do Homem. Você lê Mateus 24, deixa eu ler aqui só para você ver. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe. 24, 36. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. É aquele dia que ninguém sabe. Quando foi que cumpriu os dias de Noé? Não foi no tempo de irmão Brana? Então, o versículo, porém aquele dia e hora ninguém sabe, é antes. É antes dos dias de Sodoma. Está aqui, ó. Os dias de Sodoma é o versículo 37. O 36 é aquele dia e hora que ninguém sabe. Quando chega no 37, ali está o Filho do Homem na terra, nos dias idênticos aos dias de Noé. Que o Filho do Homem era Cristo no profeta. O Filho do Homem era o anjo forte que desceu e pisou na terra e no mar. Quando ele fez isso com o pé direito no mar, com o pé esquerdo na terra, ele estava num homem. Essas coisas são faladas repetidas vezes. Mas como para as pessoas ter luz do batismo, foi preciso pregar talvez 20, 30 anos. Rudimento para eles. Se rudimento foi preciso pregar 30 anos e revelação. Pode pregar 60, 100. Alguém diz, mas então você está esperando que o arrebatamento vai demorar mesmo, né? Bom, aquele dia e hora que era o mistério. O arrebatamento agora não é mistério. Qualquer hora que ele vier, já cumpriu as Escrituras. Ele cumpriu. O que está cumprindo agora é a parte da esposa de Cristo que comeu o livrinho que já foi aberto, já foi revelado, ela comeu e ela está profetizando. Eu não sei quantos anos vamos profetizar.
Isso eu não sei. Quantos anos vamos profetizar? Irmão Brana profetizou 3 anos e meio só. Agora ele tinha que dar tudo em 3 anos e meio para nós. E nós já estamos aqui com 7 anos, pregando sobre a terceira etapa, novo nome, 7º selo revelado. A vinda do Senhor é que faz menos tempo que estamos falando sobre isso, né? Mas sobre o novo nome, estas coisas todas, Filho do Homem, já estamos pregando desde 94, 95, nós estamos pregando. Mas agora, a hora que nós estamos vivendo é para clarear mais para nós. Esta é a abertura do 7º selo. A abertura foi no tempo do profeta. Era o dia que ninguém podia saber. O irmão Branham não podia dizer, esse é o dia da vinda do Senhor. Por quê? Porque está escrito, aquele dia e hora ninguém sabe. Irmão Branham não podia dizer. Ele não falou para nós, no monte pôr do sol, das 18h10 às 18h30, quando o Senhor veio, aquele foi o dia e a hora da vinda. Irmão Branham não falou. Pelo menos que eu tenho lido suas mensagens até hoje, ele não falou, porque ele não podia falar. Essa é a terceira etapa, não diga a ninguém, ninguém sabe. Agora por quê? Depois que passa aquele tempo, então você diz. É só passar aquele tempo, aí você pode falar, mas naquele dia e hora, ninguém sabe. Irmãos, tem que entender isso, pelo amor de Deus. Ninguém sabia naquele dia e hora. Agora, depois daquele dia e hora, qualquer tempo depois, já pode ficar sabendo. Por causa do quê? Dos sinais. Aí os sinais vão mostrar que aquele dia e hora foi lá atrás. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Isso daqui cumpriu tanto no tempo de irmão Brana, que Deus deu para o irmão Brana, em fevereiro de 65, casamento e divórcio. Por quê? Porque era nos dias idênticos aos dias de Noé. Casava e dava-se em casamento. Quer dizer, casava e tornava a casar outra vez. E não casava uma vez só, não. E o irmão Brana, quando foi pregar a revelação de casamento e divórcio, que foi tal revelação como foi os selos. Os selos, anjos vieram da eternidade. E o casamento e divórcio, Deus desceu num torvelinho e falou para ele pregar casamento e divórcio. Ele ainda disse para Deus, Senhor, como que vou fazer pregar uma mensagem dessa para homens da minha congregação casados 3, 4 vezes? Diga para eles continuar como estão. O mesmo que ele falou para Moisés, o mesmo que ele falou para Paulo. Porque não tem conserto. A Assembleia não te conserta seu casamento. Nenhuma igreja moderna conserta seu casamento. Só a mensagem profética. Deus falou para o profeta, diga para eles ficar como estão. Deus não falou para as denominações. Eles podem dizer, vocês podem ficar. Eles vão facilitando até dizer, vocês podem ficar como estão. Não tem problema, fiquem como estão. Mas eles não têm luz do assunto. Um profeta, quando fala, Deus falou com eles. Quando nós pregamos sobre casamento e divórcio e damos um conselho para uma pessoa, você prossiga como você está, ninguém mais pode entrar em polêmica com aquilo. Foi o profeta que falou. E quando o profeta fala, foi Deus quem falou. Aquele era o 7º selo, falando para nós, dando para nós coisas que nós não tínhamos. Me diga aonde é que conserta? Um homem casado 2, 3 vezes, 4 vezes, uma mulher casada 2, 3, 4 vezes. Me diga, quem é que pode consertar? A Bíblia te condena. A única coisa que te conserta foi porque Deus desceu num torvelinho e disse para o profeta, diga para eles ficar como estão e ensinar seus filhos a não fazer uma coisa vergonhosa como eles fizeram. Quer dizer, isso daí tem que ser ensinado. Aqueles que têm problema de casamento e divórcio devem pegar um tempo, chamar seus filhos, antes que eles cheguem à idade de começar a namorar, chegar para eles e dizer, olha, você sabe que papai e mamãe teve uma vida errada. Nós casamos pela 2ª ou 3ª vez, mas você sabe que nós fizemos errado. Deus falou para nós que nós fizemos errado isso daqui.
E que era para nós avisar vocês, para vocês não fazerem como nós fazemos. Você não vai copiar do pai e da mãe essa coisa errada, não. Não é que eles estão sem força. Não, Deus deu força agora para aqueles que casaram errado e que ouviram a mensagem de casamento e divórcio e que consertaram suas vidas. Deus deu força para eles falarem até para seus filhos. Porque chega um ponto que você não tem força. Você vai falar, filha, o senhor casou também, o senhor errou também, casou 2, 3 vezes, então eu também vou fazer a mesma coisa. A senhora também fez isso, eu também vou fazer a mesma coisa. Não. Então, ali tem a palavra de Deus através do profeta. Já pega esses meninos, já vai mostrar para eles dos seus 10, 12 anos para frente, que já está tudo querendo namorar. Você pode ver. Pai sofre, é porque eles têm tempo de ficar segurando menino ali e com homem dentro de casa com menina com 13, 12, 13, 14 anos. Parece que eu fico pregando assim, daqui a pouco eu vou pagar. Porque as minhas, tudo fogueta. Certo? Tudo pensa em namoro. Agora a questão não é enfrentar esse bigodinho. A questão é que eu não tenho tempo para perder tempo. Para ficar fazendo, enrolando a minha vida, enrolando a vida da minha esposa, quando não tem idade para namoro. Vocês querem casar? Quero. Então, com 18 anos, você vem, namora, 18 anos e meio, casa. Oh, mas não deu tempo de conhecer. Vai, você casa e não conhece, larga depois que casa. Porque namorou 10 anos e não conheceu. Me diga que não é assim. Eles namoraram 3, 4, 5, 8 anos, 10 anos. Depois eles largam um do outro. Não conheceram. A questão não é muito tempo de namoro, não. A questão é você ter luz naquilo que você vai fazer. Vou me casar. Então eu tenho que saber a responsabilidade como marido. E ela como esposa. Não como menina. Eu sei que, com exceção, né, pode ter alguma moça que tenha juízo formado com 14 anos. Pode ter. Até pode ter. Mas o dia que ela pegar seus 18, ela vê um outro rapaz, ela bate na cabeça dela, dizendo, não era isso que eu queria, não. Ela vai ter 3 anos de namoro perdido. E muitas vezes fica firme porque não vê nada. Está só dentro do cubículo da igreja. Mas se você solta ela para um trabalho, você vai ver ela te passar a perna. A mente não está formada. Gente, a própria lei mostra isso. O homem não pode nem ser testemunha antes dos 21 anos. E essa moça? Bom, é que hoje está facilitando, já pode tirar a carta, me parece. Com 16 pode, irmão? 18. Com 18 já? Testemunha com 18? Então já pode casar. O rapaz com 18 já pode casar. A moça com 18 já pode casar, porque já pode ser testemunha. Agora, como que pode casar quando querem testemunha para o casamento, quando a própria noiva não pode ser testemunha? Ela não tem idade nem para ser testemunha. Bom, isso é 7º selo? É casamento. O 7º selo é casamento. O 7º selo é filho do homem. O 7º selo é novo nome. Você tem tudo. É 7 trovões revelados. É livro aberto. É moça que já tem o livro aberto. Sua vida é um livro aberto. Ah, ela engana o rapaz. A vida está fechada ainda. Está parecendo um botão de rosa. Fechado. A hora que desabrochar, você vai ver. Com aquele botão de rosa, ela enxerga só daquele tantinho. Mas a hora que a rosa abrir, aí ela enxerga tudo. Diz, o que eu fui fazer? Enrolei minha vida. Tem rapaz aí que diz, enrolei minha vida, casou, já com a idade pronta. Tá. Para não falar que já está quase na hora de ser avô, está casando.
Né? E tem hora que arrepende. O que eu fui fazer? Meu Deus. Isso é porque depois que entra lá dentro, é como aceitar a mensagem. Depois que você está dentro, aonde que eu estou? Onde eu caí? Dentro dos 7 selos revelados. Meu Deus, agora, ou vai ou arrebenta. Agora é tempo. Eu fiz minha decisão. Isso é um casamento, eu casei com Cristo. Todos os mistérios dele foi revelado para mim com a idade certa. Eu não revelo enquanto o 7º anjo não chegar na terra. Todos os demais vão ficar sem saber meu mistério, meu segredo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ali está o 7º selo, ali está o dia e a hora, ali estão os 7 trovões. Eu vou falando e eu tenho que deixar parágrafos para vocês, e é os mesmos parágrafos. Por incrível que pareça, meu Deus do céu, é os mesmos parágrafos. 162 do 7º selo. Ele nos tem revelado 6 selos. Porém não diz nada do 7º. É o dia e a hora. É os 7 trovões. É o ministério do 7º anjo. Ele não diz nada. O selo do tempo do fim. Quando começa algo completamente secreto. Por favor, se isso não for secreto, desde quando Mombrana pregou até hoje, nós não sabíamos claramente o que era o 7º selo. Foi acontecendo, começa secretamente a coisa a ser revelada. Quando começa algo completamente secreto. Segundo a Bíblia, porém antes de conhecer isto, reticência, recordem, Apocalipse 10, de 1 a 7, que no fim da mensagem do 7º anjo, e o fim da mensagem do 7º anjo não será depois da ressurreição. E tem gente que pensa que o fim da mensagem do 7º anjo é após a ressurreição. Não, senhor. O fim da mensagem do 7º anjo, vamos ver o que o profeta fala. Mas no fim da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do 7º selo. Ele diz, estamos, é no fim da mensagem do 7º anjo. Estamos no tempo do fim. Será que precisa do irmão Brana vir aqui outra vez, depois da ressurreição, e falar, meus irmãos, agora que estamos no tempo do fim. Aí diríamos, então, o que o irmão disse lá atrás, quando abriu o 7º selo, diz, estamos no tempo do fim. Aí tem teólogos que dizem, não, quando ele estava falando estamos, não era naquela hora. Que é isso? Essa teologia não serve para colocar nem na lata lixo. Como que estamos no tempo do fim, não era para aquela hora. Foi o Lembrando que falou em 1963. Estamos no tempo do fim. A abertura do 7º selo só pode ser aberto no tempo do fim. O 7º selo. Estamos no tempo do fim. A abertura do 7º selo. E o 7º selo é o mistério daquele dia e hora. Você lê o 7º selo, você fica sabendo. Ele diz, esse mistério é o dia e hora que ninguém sabe. Ele vai falando todo o 7º selo. É o dia e hora que ninguém sabe. Esse dia ninguém sabe. É dia e hora, é o 7º selo. Aí você fala, mas então nós nunca ficou sabendo que ele nunca falou o dia e a hora. E você tem que ver quando é que aquilo aconteceu. Lá no Monte Pôr do Sol, dia e hora, quase meia hora. Quase, deu 20 minutos, 18h10 às 18h30, que eles fotografaram aquela nuvem em 3 estados. Você quer mais do que Deus? Deixou até 3 testemunhos. Lá no céu ele deixou por aquela hora, e aqui na terra ele deixou 3 testemunhos, em 3 estados, para fotografar no horário aquela nuvem. Amém? Agora, estamos no tempo do fim, diz o profeta. A abertura do 7º selo. Agora, o que mais acontece no tempo da abertura do 7º selo? Você quer ver? São coisas tão simples. Hoje eu não vou poder passar por tudo mesmo, não dou conta. É muita coisa. Então, e eu estou falando só um pouquinho. Mas ó, isso daqui eu já falei com vocês. 217 almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Sim.
eles seguirão tal como sempre. A igreja seguirá. Igual. Porém, recorde, por todo este tempo Noé estava na arca. Escuta, igualmente a noiva está selada dentro com Cristo. O último membro já haverá sido redimido. O sexto selo se haverá produzido. E o sétimo selo o traz de novo à terra. Era simples. O sétimo selo o traz de novo à terra. Volta, sétimo selo 152. Aquele sétimo anjo da constelação tinha o sétimo selo. E ele trouxe Cristo na terra. Levou Brana para cima para trazer Cristo nele, para Cristo pisar no mar e na terra através de William Brana. Amém? Vocês estão entendendo isso? O sétimo selo traz de novo. Então o sétimo selo trouxe Cristo de novo à terra naquele dia e hora que ninguém sabia. Deus estava na terra naquele dia e hora que ninguém sabia. Eles tropeçam nesse parágrafo aqui. O cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava sobre o trono e logo se assentou e reclamou o que era seu, o que havia redimido. Então eles dizem que o cordeiro tomou o livro e assentou no trono outra vez, porque o irmão Brando diz assentou, certo? Porque ele diz que assentou. Agora assentou para reclamar. Para reclamar, ele não está no trono do Pai para reclamar. No trono do Pai ele está para interceder. Aqui, está claro. É só você colocar as coisas no lugar certo. O cordeiro veio, tomou o livro da destra do que estava sobre o trono e logo se assentou e reclamou o que era seu, o que havia redimido. Quando ele reclamou o que havia redimido, ele tinha saído do trono do Pai. No trono do Pai é trono de intercessão. Para reclamar era trono dele, de vencedor. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono. Foi aonde ele saiu um trono e assentou no seu trono. Amém? Aleluia. Isso daqui é só para dar uma mexidinha, porque as pessoas precisam saber destas coisas, como elas são verdadeiramente. Bem, o sétimo selo trouxe Cristo na terra. Se trouxe Cristo na terra, você tem que saber que ele estava na nuvem. Eles estão esperando, irmãos, o sétimo selo trazer Cristo na terra ainda. Eles estão esperando. Eles estão esperando que Cristo venha na terra ainda, porque eles não viram Cristo na terra em William Branham. E Cristo não vem na terra. Aquele corpo dele lá de Belém da Judéia, aquele corpo não vem na terra nesse tempo. No entardecer, a mensagem do Filho do Homem era em William Branham, que Cristo viria na terra, em um outro homem. Eles estão esperando que venha Cristo mesmo. Aquele corpo, aquele corpo ele voltou à coluna de fogo para poder tomar o corpo de Brana outra vez, para poder descer aqui. O sétimo selo o trouxe à terra. Nós já pregamos sobre isso. Aleluia. Vou repetir, 229, a festa das trombetas. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora. Não perca isto. Quão impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. E Apocalipse 10 era o sétimo selo. Apocalipse 10. Apocalipse 10 era os 7 trovões. O irmão Brand disse que era o sétimo selo. Apocalipse 10, quer dizer, era o sétimo anjo. Ele disse que era o sétimo selo. É só você ter a revelação. Foi aberto ou não o sétimo selo? Apocalipse 10 era. É o William Branham que está falando aqui. Festa das trombetas. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então, naqueles dias que o profeta estava pregando, irmãos, o ministério do profeta passou despercebido. O ministério de sétimo anjo passou despercebido. As pessoas não viram que era dia e hora, que era 7 trovões, que ele era sétimo anjo e que o ministério dele era da terceira puxada ali. Deus, eu vou basear-me nisto, segundo o que está na mensagem.
Sétimo selo, 160. A terceira etapa, o que vem. Se no sétimo selo ele diz isto, ou ele sabia e não podia falar, ou ele disse porque aquele dia não podia falar o segredo. Ele diz que vem. Mas quando chegou nos ungidos últimos dias, 262, tradução da Voz de Deus, e 373, 374, tradução de Goiânia, ele diz: a terceira etapa foi. Quer dizer, tudo está no passado, a terceira etapa foi. É a mesma coisa de dizer assim: a visão da tenda foi. A abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Por quê? Porque ele diz que a visão da tenda está naquele lugar ali. Está na terceira puxada. Se a visão da tenda está na terceira puxada, e ele diz a terceira etapa foi, é a mesma coisa de dizer: irmãos, a vinda do Filho do Homem foi. Foi aquele dia, a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36, aquele dia e hora que ninguém sabia, foi aquele dia. Quando abriu o sétimo selo, que houve silêncio, por isso que ninguém ficou sabendo. Houve silêncio no céu por quase meia hora. E Deus estava abrindo o seu mistério para o sétimo anjo. Ninguém sabia. Irmão Brana chega a dizer assim: se um anjo movesse, poderia dar problema. Nenhum anjo moveu. E sabe o que o anjo faz? Dia e noite. Se fosse para nós ficar assim: glória a Deus, aleluia, louvado é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Se fosse para nós ficar assim, falando, nós ia dizer assim: é cansativo demais. Os anjos, capítulo 6 de Isaías, eles ficam dia e noite dizendo: santo, santo, santo. É 3 vezes santo, porque é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Ele foi santo no tempo de Abraão e comeu carne, bebeu leite, comeu manteiga, comeu bolo, lá na tenda de Abraão. Ele foi santo quando ele veio na terra, em Cristo. Ele foi santo quando veio no entardecer. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Ele era o Todo-Poderoso nos dias de Abraão. Ele era o Todo-Poderoso nos dias de Jesus. Ele era o Todo-Poderoso nos dias de Brana. Ali está a abertura do sétimo selo. Olha o sétimo selo pregando, olha o sétimo selo trazendo as maiores mensagens e dizendo: ele nos abriu 6 selos, mas não pôde abrir o 7º, é o selo da sua vinda. Mas quando é que ele vai abrir, irmão Brana? Deixa eu tomar isso daqui outra vez. Quando é que ele vai abrir? Esse é o selo do tempo do fim. Quando começa algo completamente secreto. Quando começa, já tinha começado no tempo dele. Começa algo completamente secreto. E aí vem até o nosso tempo e aqui termina. Este algo secreto termina aqui. A esposa está quase na hora. 232, vou repetir, na festa das trombetas. Logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada, e aquele mistério do 7º selo, ou o 7º selo, o mistério acaba. Quando ela é levada, o mistério acaba. O irmão Breno estava falando assim, só aquele mistério do 7º selo. Ele podia ter parado isso aí. O mistério do 7º selo acaba. Porque aí o 7º selo não acabava. Ele diz: o mistério do 7º selo acaba. Ou o 7º selo, o mistério acaba. Você chega ali, nesse tempo final que nós formos arrebatados, o mistério do 7º selo acaba. Isto é o fim do mundo. Sabe o que é o 7º selo? O fim do mundo. Tem coisa que nós podemos aplicar assim. O 7º selo é o fim do mundo. Lá depois dos judeus, depois da grande tribulação,
depois do milênio, depois da batalha de Gog e Magog. Sétimo selo é o fim do mundo. Irmãos, vamos deixar desse jeito? Você pode aplicar do jeito que você quiser, mas estou te dizendo, ele diz que o mistério do sétimo selo acaba, e o sétimo selo, ele diz, é o fim do mundo, e o fim do mundo é aqui. O sétimo selo, o mistério acaba no fim do mundo. Queira interpretar, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Mas ele diz aqui assim, que quando esta noiva for arrebatada, o mistério acaba. Mas ele tem parágrafo no sétimo selo que ele diz, o sétimo selo foi o fim do mundo. E se você quer aplicar como fim do mundo, tem que ser Gog e Magog. Lá na frente, depois do milênio. Aí o mistério do sétimo selo acabava. Ele está dizendo aqui na festa das trombetas, que quando nós formos arrebatados, o mistério acaba. Então aí está o fim do mundo. A esposa de Cristo, ela é do fim do mundo. Já falamos sobre isso. Ele pode tomar um pouquinho de cada lugar. Ele toma um pouquinho da Alemanha, um pouquinho da Inglaterra, um pouquinho dos Estados Unidos, mas ela é formada mesmo no fim do mundo. Ela é formada nesse espaço de tempo que ela comeu o livro. Quem foi que comeu o livro? Se eles comeram o livro, por que não falaram para nós? Por que não profetizaram para o fim do mundo? Se a Alemanha comeu o livro, por que não nos profetizou? Se a Inglaterra comeu o livro, por que não profetizou para nós? Se os Estados Unidos, os pregadores que andaram com o irmão Branham, comeu o livro, por que não profetizou para nós? Dizendo que o sétimo selo foi o William Branham, como está claro nas mensagens. Aquele dia e hora foi naquele dia da vinda do Senhor como filho do homem, e não para arrebatamento, mas como filho do homem. Aquele dia de silêncio foi aquele dia que ele veio no Monte Pôr do Sol. Eu já li livro de pessoas aplicando o silêncio de 65 a 85, 20 anos de silêncio, de 65 a 85, para poder colocar o ministério deles lá dentro, e fazendo uma conta de meia hora de silêncio, eles começam a fazer a conta, meia hora, dá um período, meia hora de silêncio, dá um período de 20 anos, diz eles. Eu já estudei essas coisas também, mas Branham não falou assim não. A Bíblia também não diz assim. A Bíblia diz que aquele dia e hora ninguém sabe, não é dentro de 20 anos não. Aquele dia e hora é aquele dia e hora mesmo que ele falou. Ele estava tratando do dia da sua vinda no Monte Pôr do Sol, e deixou 3 testamentos para nós ali, 3 testemunhas, 3 estados lá dos Estados Unidos, para poder mostrar para nós que tem que ter 3 testemunhas. 3 testemunhas, 18 e 10, 18 e 15, 18 e 30. Tem que mostrar isso, para mostrar quase meia hora. Passou de 15 minutos, quase meia hora. Aí que está. E tem que ser no entardecer, tinha que ser no entardecer. Foi no tempo do sétimo selo, do sétimo anjo. O sétimo selo trouxe Cristo na terra. Agora o sétimo selo, para trazer Cristo na terra, ele teve que subir na coluna de anjos. Parágrafo 201 do sétimo selo e 150 do sétimo selo. E 150, com a atração sobre a montanha também. Ele teve que subir lá. William Branham subiu lá. E desceu, trazendo Cristo na terra. Ele subiu. Leia a mensagem, pelo amor de Deus. Ele não é interpretação minha, foi William Branham que disse. Quando eles estavam fotografando, eles não viram quando estávamos flutuando no ar, em direção oeste. Eles não viram. William Branham estava lá flutuando no ar, em direção oeste. Para o final, esse é o ministério do entardecer. E ali o sétimo anjo, que é o sétimo selo, o trouxe
De novo, por quê? Porque lá no princípio do século ele veio, chamado Jesus. E agora o sétimo selo trouxe Cristo de novo na terra. Por que de novo? Porque ele tinha que vir no entardecer. Eu sou o primeiro, Jesus, eu sou o último, Brana. Isso que é primeiro e último. Ou você não lê a mensagem obra-prima. Irmão Brana fala claro isso daí. Primeiro e último é assim. Ele veio lá com os judeus e veio agora no pôr do sol com os Estados Unidos. Nós estamos do outro lado da América. Nós estamos depois que termina, é o que eu tenho que falar depois. Depois que termina os montes, 7 picos. Esta mensagem que estamos pregando, ela é depois que terminou os 7 picos. Os 7 picos foi com o irmão Brana. Nós temos uma mensagem depois que terminou os 7 picos. Qual a mensagem é? É uma nova? Não, é aquela que ele pregou. Nós temos que profetizar novamente. Profetize novamente. É o que a Bíblia diz. Apocalipse 10, verso 8 a 11. Come o livrinho. Vai, profetize a povos, reis, nações e línguas. Do outro lado, uma próxima mensagem, se Deus me der inspiração, que eu ia colocar tudo dentro de uma só hoje, mas não dá. Quem sabe nós falamos depois do 7º monte. Certo? Pai Celestial, obrigado pelo que o Senhor tem dado, pela mensagem, pela revelação, pela luz do entardecer, que estamos caminhando nessa luz, Senhor. Nós não temos luz própria, nós caminhamos na luz do mensageiro do Senhor. A lua não tem luz própria, ela caminha na luz do sol, ela reflete o sol, aquela luz do sol. E nós estamos aqui refletindo a luz do sol, refletindo também a luz do mensageiro, do 7º anjo. E quando o Senhor manda um mensageiro, que é uma estrela, é porque as coisas estão tudo de noite, estão escuras. E é isto que tem acontecido, Senhor. A mensagem para a sua esposa pregar nesse tempo final, o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E a quem tem sede, dar-lhe-ei de graça da água da vida. Senhor, nós temos água da vida para dar para quem tem sede. Mas se você já está satisfeito na sua denominação, fique por aí mesmo, pelo amor de Deus, não sai daí não. Estamos aqui para dar uma mensagem para quem tem sede. Se você tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a fonte, Ele é a palavra da hora. Receba esta água da vida, a revelação do 7º selo, a abertura do 7º selo. Receba, é a água da vida para você. Pai Celestial, continua, Senhor, dando-nos graça para ajudar o seu povo. O que eu posso fazer é falar mais um pouquinho. Dá-me graça, dá-me pureza de vida, de mente, de lábios, de ações. Eu preciso de Ti em todas as circunstâncias, Senhor. Somos homem igual aos outros, dependemos da Tua proteção. Venha e ajuda-nos para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém.